Hebreus capítulo 5 veio me responder a pergunta que o Espírito Santo me fez. E ele fez assim: filha, até quando? Até quando vocês, aí o Espírito Santo nos inclui, aquele lindo, tremendo, nenhum de nós escapa, nenhum de nós foge. Não tem como. Nenhum de nós, nenhum de nós, nenhum de nós, nenhum de nós. É incrível. Eu estou olhando lá para fora porque as pessoas estão parando de frente da placa da igreja, estão fotografando os horários. É Deus, queridos, não somos nós. Cada um de nós aqui somos vasos de barro. O poder e a excelência é o que está dentro, é o que está de dentro que transborda para fora. E o Espírito Santo, ele me respondeu aqui, você vai ler comigo. E nós vamos voltar para Romanos, para entender algumas coisas. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Aí nós vamos entrar pelo capítulo 6 e vamos até o versículo 4, amém? Você entendeu? Nós vamos começar em Hebreus capítulo 5, no versículo 11, e vamos entrar no capítulo 6 até o versículo 4. Acompanha comigo a palavra de Deus. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Diga ao seu irmão assim, faça uma pergunta: você é lento para aprender? Ou numa versão mais contextualizada, tu é lerdo? Para aprender sobre as coisas de Deus? Vocês se perguntaram? Tu é lerdo para aprender as coisas de Deus? Versículo 12. Embora a esta altura, para aí, pergunta para o teu irmão assim: quanto tempo tu tem de convertido? Mas responde bem alto. Quanto tempo tu tem que é filho de Deus? Embora a esta altura, com esse tempo todo que você conhece a Escritura, que você é exposto à Escritura, que você caminha no corpo de Cristo, eu tenho, amados, somente 37 anos de caminhada no corpo de Cristo. Me converti, eu tinha 10 anos e meio para 11. Faz as contas aí você. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite, não de alimento sólido, vocês estão. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Ou seja, são treinados pelo Espírito Santo a responder às circunstâncias de maneira que agrada a Deus. Versículo 1 do capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos, mas grita bem alto comigo, avancemos para maturidade, sem lançar novamente o fundamento ao arrependimento de atos que conduzem à morte. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para nós nessa manhã: vocês já não sabem o que é pecado? Vocês já não sabem o que me desagrada? Vocês já sabem, vocês não precisam ficar tentando saber, porque a minha palavra é clara, ela já diz o que eu não gosto. Vocês precisam deixar, os fundamentos do arrependimento que conduzem à morte, da fé em Deus. Eu preciso te ensinar novamente, o Espírito Santo está te perguntando, que você precisa ter fé no teu Senhor. Da instrução a respeito dos batismos,
permitir. Eu ouvi uma vez a pastora Helena Raquel falar essa frase e eu achei incrível. Ela, pregando a respeito de Dorcas, ela falou assim, e aquilo foi uma revelação para o meu coração. Enquanto Dorcas estava sendo ressuscitada na intimidade de um quarto, no interior da casa, as pessoas estavam ali discutindo coisas na sala. Os imaturos, eles estão sempre ligados ao conhecimento humano e à teologia das coisas. Você percebe que o escritor de Hebreus, nós não sabemos quem é, nem me aventuro a dizer quem eu acho que possa ser. Você já percebeu que tudo aqui que o escritor de Hebreus, ele trouxe para nós questões teológicas? Ele trouxe para nós questões fundamentais. Ora, a teologia, ela é muito importante, você precisa da teologia, ou seja, do estudo da revelação verbal de Deus, não da revelação de Deus, estudo de Deus. Quem pode estudar Deus? Se você for a Romanos capítulo 11, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que nós não podemos estudar a Deus, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem foi que ensinou os caminhos e os juízos para ele? Quem? Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, da ciência e do conhecimento. É a Ele que é dada a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Nós não conseguimos estudar a Deus, amém? Você concorda comigo? O que nós conseguimos estudar é o que Ele verbalmente revelou e está aqui escrito. É a revelação verbal dele, o estudo da revelação que Ele deu a si mesmo a se conhecer. E tudo isso aqui é base e fundamento do que Ele se dá a conhecer, você entende? Isso aqui é para alguém que recebeu a Cristo. Saber, são os primeiros passos dos recém-nascidos que estão mamando na palavra de Deus. E olha o que ele continua a dizer: assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. E nós vamos até aqui somente. E daqui ele começa a decretar um juízo para aqueles que não fazem isso. Volta para Romanos capítulo 8. Sabe o que o Espírito Santo respondeu para nós aqui quanto à manifestação dos filhos? É isso aqui, olha. É que existem dois tipos de filhos. E na mesma passagem nós temos esses dois filhos. Na palavra filho, nós temos a categorização perfeita, a descrição perfeita pelo apóstolo Paulo no grego, dizendo que existem um certo tipo de filho e existe outro certo tipo de filho. O filho que manifesta a glória de Deus é um tipo de filho, que é igual a Jesus, o Filho de Deus. E o filho que ainda é criança, que precisa que te ensine tudo de novo, que fica orbitando em volta das suas necessidades, que parece que tem 2 aninhos de idade e só sabe falar não, não, não quero, não faço, não vou, pirracinha gospel. Não consegue fluir em maturidade, e o Senhor, Ele não entrega as revelações profundas dele para filhos imaturos, porque o imaturo não sabe o que fazer com coisa grande. Imaturo não sabe o que fazer com coisa grande. Bebê não sabe o que fazer com cordão de ouro. Criança pequena não sabe o que fazer com R$1.000 na mão. Entende? Não sabe. E às vezes você se pergunta: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero, Senhor Deus, fazer coisas grandes na terra. Quem está assim comigo? Eu sou ávida por isso, desde a minha conversão aos 11 anos. Ávida por isso. Senhor, me usa nessa terra. Senhor, eu quero marcar minha geração. Senhor, eu sei que Tu tens algo para mim. Eu sei que não é comum. Eu sei que não é para ficar num lugar só. Eu sei. Eu falava isso com 12 anos. Quando eu conheci este homem de Deus, eu falei isso para ele. Eu falei: ó, a minha vida é espalhada.
Eu não nasci para ficar presa. Queridos, olha o que o Senhor nos ensina. Existem 2 tipos de filhos. Nós lemos aqui que a natureza aguarda a manifestação dos filhos, não é? Quem é filho? Levanta a mão. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. E a palavra no grego para filho aqui é huios, ou seja, filho que é gerado, mas que se desenvolveu, cresceu e amadureceu. É a mesma palavra filho que é usada para dizer que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho maduro de Deus. Jesus é quem nós devemos ser. É em quem nós devemos espelhar a nossa vida, o nosso coração, as nossas intenções, as nossas escolhas, o nosso estilo de vida. Jesus manifestou o reino? Amém? É assim que o Senhor quer. A criação aguarda a manifestação destes filhos, dos filhos maduros, não dos filhos imaturos. E aí a gente vai ver aqui, sobe um pouquinho para o versículo, aqui o versículo 13 diz assim: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Por quê? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ruios de Deus. A palavra no grego é ruios, o ruios de Deus. Vamos seguir? Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Pequeno, filho pequeno, recém-nascido, quando vocês foram adotados. Filhos por adoção, por meio do que clama Abba, Pai. Abba, balbucio. Mamã, papá. Estou aprendendo a falar. Estou lá em Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 12. Ainda estou aprendendo os fundamentos. Eu estou aprendendo as bases da minha fé. Esse filho, ele começa a aprender a caminhar, a engatinhar, a aprender a andar com o Espírito Santo na palavra de Deus. Mas aí vem isso aqui, ó. O próprio Espírito, versículo 16, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pequeno, esse filho adotado, esse filho que acabou de nascer. Se somos filhos, então somos herdeiros. Então, pequeno, somos herdeiros, somos filhos, nascemos da água do Espírito. Só que os filhos que manifestam a glória de Deus são os filhos maduros. São os filhos crescidos. O filho pequeno, João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que aquele que é nascido de Deus é filho de Deus, pequeno. O apóstolo Paulo vai explicar aqui em Romanos 8 o que João está falando lá no capítulo 1. E aí sabe o que acontece, meus amados? Eu quero que você entenda isso. Que você só vai fluir pelo Espírito Santo. Você só vai manifestar a glória de Deus. Você vai ser usado. Deus vai confiar dons a você quando você for um filho maduro. Quando você parar de fazer pirracinha gospel. Quando você parar de ser envolvido e orbitando na autossabotagem. Porque não é o diabo que te prende. O diabo ama os imaturos. Os preferidos dele são os imaturos. Se você é imaturo, você é um queridinho de Satanás. Você é um queridinho do diabo. Você quer ser queridinho do diabo? Eu quero ser queridinha de Jesus. Mas o diabo, ele ama os imaturos. Porque os imaturos acham que sabem. Lembra de um bebê? O bebê, ele está indo para um lugar que ele não pode ir. Ele está fazendo o que não pode fazer. Ele está indo botar o dedo na tomada. E aí você está fazendo o quê? Você que é mais maduro, você que é desenvolvido, você que já cresceu, você faz o quê? Tira, não pode, não faz. A minha pedagogia era diferente com o João Pedro. Tá quente, não bota a mão. Primeira advertência. Ele ia lá, tentava botar. Quando ele tentava botar, eu pegava a mão dele e falava assim: tu não vai me desobedecer. Deixa eu botar na tua mão. Botei o dedinho dele no pirex quente. Aí ele,
quente. O que a mamãe falou? Nunca mais. Só que nós temos hoje pais espirituais que embebedam os recém-nascidos na igreja com uma teologia da vitória o tempo inteiro, com uma teologia que tira o cristão do verdadeiro fluir do Espírito, que é se tornar um filho maduro, para que o Senhor possa entregar dons, possa entregar ministério, para que o Senhor possa usá-lo como poder sem ele se perder, para que ele não faça do dom um ídolo, para que ele não faça do nome da igreja um ídolo, para que ele não faça da sua posição eclesiástica um ídolo. Queridos, esse é o tempo de filhos maduros, maduros como Jesus e não mais de filhinhos pequenos. É o tempo de ruiós, dos ruiós ensinar os pequenos. Aonde estão os ruiós para manifestar a glória de Deus? Aonde estão aqueles que se tornaram maduros, que têm as características aqui do versículo 14? Porque o filho maduro ele tem duas características que está aqui. O escritor de Hebreus trouxe para nós. Você conseguiu perceber? Versículo 14 diz assim a palavra santa do Eterno: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo pleno exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Duas características dos filhos maduros: primeiro, se colocam constantemente sob o treinamento do Espírito. Segundo, discernem entre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, e decide por sacrificar os seus desejos para fazer a vontade de Deus. Deus confia o fluir dele somente aos filhos maduros. Por isso você está numa busca intensa para entender isso e a partir de hoje começar a ser quem você quer ser daqui para frente. Deixa o Espírito Santo te treinar a dar as respostas que agradam a Deus. Se você quer o fluir de Deus nessa manhã, se você quer ser um agente de cura, Deus te chamou para ser um vaso de cura. Na tua cura você vai ministrar cura, você vai ter autoridade para ministrar cura. No teu crescimento, no teu negar da tua vontade, dos teus desejos, na tua submissão à vontade de Deus, você vai ser uma referência e uma autoridade para que outras pessoas olhem para você e digam: meu Deus, ele é tão fiel, ela é tão fiel, eles sacrificam tudo pelo Senhor, eles se doam na obra de Deus, eles semeiam aquilo que é eterno. Eu também preciso fazer isso. Eu também preciso. Sabe, meus amados, o apóstolo Paulo vai ensinar aos crentes de Filipos, capítulo 3, versículo 7, ele vai dizer assim: eu considero tudo como perda, aquilo que eu achava que era muito bom, que era muito lucrativo, que era muito prazeroso, que era muito desejoso, eu considero como perda
O reino de Deus não é sobre o que eu acho que sei ou o que eu sinto. O reino de Deus é sobre o que eu sei pela sua palavra. O reino de Deus é o que eu sei que Jesus disse, e isso basta. O Senhor está promovendo um avivamento no teu interior, um avivamento pessoal, para que a partir de você, do teu avivamento, essa cidade conheça que Cristo Jesus é o Senhor. O avivamento começa no coração daqueles que temem a Deus, que têm um encontro com a sua santidade. Queridos, sabe qual é a definição de avivamento? Deixa eu te contar se você não sabe. A definição de avivamento não é as pessoas rodopiando, isso é muito bom e eu amo, mas não é isso. Avivamento não é uma igreja cheia de mover, cheia das pessoas falando em mistério. Isso não é avivamento, isso é a consequência do avivamento. O avivamento é quando as pessoas, elas têm a consciência profunda da presença de Deus e da sua santidade. Sabe por quê? Porque isso traz para elas uma convicção de pecado, e aí elas choram clamando para se arrepender. Elas choram clamando, pedindo ao Senhor: me dá mais uma chance, eu quero mais de ti, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais. Não é para mim, não é para eu sentir a presença de Deus, é para eu ter a presença de Deus primeiro, e depois eu amadurecer nessa presença, nessa intimidade, para que eu possa sentir e transbordar e impactar todo mundo ao meu redor, e inundar, encharcar as pessoas. Por onde eu passar tem que ficar encharcado da água da vida. Por onde eu passar tem que ficar encharcado do óleo de Gileade, do bálsamo de Gileade. Por onde eu passar tem que ficar encharcado, sabe, do fogo da glória de Deus. Nós temos que andar como tochas acesas, como candeias que brilham, mas as candeias só podem brilhar se tiver azeite. Quem aqui deseja ser uma tocha que brilha, fique de pé.